graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia neste momento em Filipenses capítulo 4, o último capítulo para meditação. Meditamos em Filipenses capítulo 1 e no capítulo 1 nós aprendemos que estamos no processo da graça de Deus, estamos vivendo debaixo da providência divina com o propósito do Senhor. No capítulo 2 nós aprendemos sobre a comunhão dos santos, sobre o amor, sobre o serviço, a santidade e o respeito que deve ter dentro da comunhão dos santos. No capítulo 3, semana passada, aprendemos sobre a prática, a vida prática dos alegres no Senhor. São cautelosos, estão sempre avançando e são peregrinos aqui. Hoje o capítulo 4, ele nos ensina desde o versículo 1, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos ou irmãos, amados e muito saudosos, gente que dá saudade na gente, minha alegria, minha coroa, amados, permanecei deste modo, firmados no Senhor, firmes no Senhor. Eu queria pensar nessa noite, junto com os irmãos, capítulo 4, como permanecer firmes no Senhor, como estar firmes dentro dos projetos do Senhor. Depois de tanta informação importante dentro de Filipenses, os santos alegres do Senhor, os santos do processo, os santos que vivem debaixo da providência, os santos que estão debaixo dos propósitos do Senhor, os santos que têm marcas maravilhosas, são alegres, são amáveis, trabalham, são santos, se respeitam. Os santos que têm essa parte prática de serem cautelosos, observadores, gente que avança, gente peregrina. Esse povo precisa permanecer firmes no Senhor. Existem 3 maneiras de permanecer firme no Senhor aqui neste capítulo 4 maravilhoso. E a primeira maneira de permanecer firme no Senhor é com a mente cheia de coisas do Senhor, ocupando o nosso pensamento com coisas do Senhor. Versículo 8 diz assim: irmãos, o que é verdadeiro esteja na mente, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, tem boa fama, tem virtude, tem louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Como permanecer firme no Senhor? Ocupe o seu pensamento com graça, com a majestade do Senhor, com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, tem louvor. Isso ocupa então o nosso pensamento. Como que eu faço para permanecer firme? O pensamento tem que estar cheio, tem que estar ocupado. Segunda maneira, irmãos, de permanecer firme no Senhor é com a alegria plena, exultante no Senhor. E o versículo 10 vai ensinar assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. A primeira maneira é com a mente cheia, a segunda maneira é com alegria no Senhor, alegrando-se no Senhor. A mente cheia traz alegria. E a mente cheia, além de trazer alegria, traz também a terceira marca, o terceiro aspecto de permanecer firme no Senhor, que é associar-se aos santos com o sentimento maravilhoso da generosidade. Como permanecer firme no Senhor? Mantenha a mente cheia de palavra. Esteja então com a mente cheia de palavra, alegre no Senhor. E seja generoso. Se associe com seus irmãos para abençoar a vida dos seus irmãos, para ser generoso na vida dos seus irmãos, para investir na vida dos seus irmãos. Vamos pensar, irmãos, então, nesse tema maravilhoso. Vamos pensar no fechamento do capítulo 4 de Filipenses, como permanecer firmes no Senhor, dentro de um processo maravilhoso de olhar
tudo o que Filipenses nos apresenta e agora colocar em prática no nosso coração essa firmeza através do pensamento ocupado. Mantenha a sua mente cheia com os projetos de Deus, e os projetos do mundo não invadirão a sua mente. O amor de Deus invadirá a sua mente, a alegria do Pai invadirá a sua mente, a paz que excede todo o entendimento invadirá a sua mente, o ânimo que vem do Senhor invadirá a sua mente, a fé invadirá a mente, as boas atitudes, os bons pensamentos, a mansidão, o domínio próprio invadirão a nossa mente. Ocupe o seu pensamento, ocupemos os nossos pensamentos com a graça maravilhosa de Jesus Cristo. É assim que a gente permanece firme no Senhor. Como diz o versículo 8, irmãos, o que é verdadeiro, ocupe sua mente. O que é respeitável, ocupe a sua mente. O que é justo, ocupe a sua mente. O que for puro, ocupe a sua mente. O que for amável, ocupe a sua mente. O que tiver boa fama, ocupe a sua mente. O que for virtuoso, ocupe a sua mente. Se tiver louvor, ocupe a vossa mente, ocupe o vosso pensamento. A nossa mente é nosso tanque de azeite. É a mente que administra por corpo a fé, as convicções acerca da graça maravilhosa de Jesus. Jesus requer a nossa mente com azeite. Mateus capítulo 25. Jesus não gosta de crente que gosta de andar com a mente na reserva. Quem tem carro sabe que o carro também não gosta de andar na reserva. Nossa mente é o tanque de combustível da graça de Deus, e Jesus não gosta que a gente ande na reserva. Tem uns crentes, irmãos, que não abastecem a sua mente faz, um bom tempo, que não colocam coisas boas na sua mente, e por isso não conseguem viver uma firmeza espiritual. Andam na reserva já faz um bom tempo. No dia que Jesus voltar, se a nossa mente não estiver cheia, ocupada, vai dar problema para a gente. Nós somos hoje o que a mente está sendo por dentro. Como é que está a nossa mente hoje? Como é que está a sua mente hoje? O que você tem colocado aí dentro da sua mente? Você tem colocado coisas espirituais ou está enchendo com coisas carnais? Você tem enchido com projetos espirituais ou a carnalidade deste século? As atrações que enchem os nossos olhos têm ocupado também a nossa mente. Se nós não enchemos as nossas mentes com coisas santas, nós não permanecemos firmes no Senhor. O que tem na sua mente hoje? O que tem dentro do nosso coração hoje? Vamos olhar o desafio no versículo 1 que diz assim: portanto, meus irmãos amados, de quem eu tenho saudade, minha alegria, minha coroa, prêmio, amados, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam dentro do projeto. Vamos ficar com firmeza no Senhor. Nós, aqueles que somos os santos da providência divina, do processo, do propósito, vamos ficar firmes no Senhor. Mente cheia de louvor, mente cheia de respeito, mente cheia de justificação, mente cheia de santificação, mente cheia de coisas amáveis, cheia de boa fama, de virtude e de verdade. A mente cheia da graça de Jesus evita problema, irmãos. E aí Paulo, no versículo 2, ele dá um exemplo de problema que a gente resolve enchendo a mente. Como resolver todos os problemas da igreja? Enche a mente. Pega o tanquezinho de combustível e põe graça na cabeça do povo. O povo precisa ler a Bíblia para não ter problema. E Paulo vai dizer para duas mulheres importantes, mulheres escritas no livro da vida, que uma delas não estava, ou talvez as duas, não estivesse com a mente cheia. E Paulo vai dizer: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Estava sem
Uma delas estava com problema de mente, uma delas estava andando na reserva. E Paulo vai dizer para elas: olha, Evódia, Sintique, vamos encher esse pensamento aí, para a gente conseguir pensar concordemente no Senhor, para a gente voltar a ter o mesmo projeto no Senhor. Rogo a Evódia como resolver as contendas dentro da igreja. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Em outras palavras, Evódia, Sintique, encham os pensamentos de vocês com verdade. Como é que eu faço para resolver as crises da igreja? Todas as crises da igreja são problemas de mente vazia. Porque a partir do momento que Sintique, a partir do momento que Evódia enchem o coração de azeite, de conhecimento e de graça, que ocupam o pensamento com coisa santa, os problemas vão embora. Então Paulo poderia dizer: Evódia, Sintique, alimentem-se da verdade. Tenham agora o pensamento ocupado com verdade. Pensem concordemente no Senhor. Coloquem na mente de vocês louvor, respeito, justiça, pureza, coisas amáveis, boa fama, virtude e verdade. E todos os problemas que vocês estão passando hoje vão se acabar. Irmãos, a gente precisa permanecer firme no Senhor com o pensamento cheio, porque senão a gente cria problema e a gente começa a brigar dentro da igreja. E Paulo continua no versículo 3 dizendo assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas essas mulheres maravilhosas se esforçaram comigo na evangelização, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos os nomes, olha onde estão, se encontram no livro da vida. Todo mundo com o nome escrito no livro da vida, mas não ocupando o pensamento com coisas santas. Quando a gente não ocupa o pensamento com coisas santas, a gente começa a brigar entre os irmãos. Eu não concordo com você. Eu não gosto do seu jeito de fazer as coisas. Eu não aceito mais o seu jeito. É falta da mente estar ocupada com graça. É falta da mente estar ocupada com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo que tem louvor. Se a gente deixa de se alimentar, irmãos, a gente começa a brigar. E agora Paulo está aconselhando todo mundo com o nome escrito no livro da vida, mas com problema. E aí Paulo orienta Clemente: amigo, elas já me ajudaram muito antes de se afastarem da intimidade com Jesus. Quem tem intimidade com Jesus é braço direito, é crente Jatobá, é madeira para toda obra. Mas se afasta um pouquinho de Jesus, ele se afasta da cruz, ele não olha mais para a cruz, ele não caminha mais para a graça, ele não avança mais, ele perde a visão da peregrinação e começa a dar trabalho dentro da igreja. Rogo a Sintique e Evódia que pensem concordemente novamente no Senhor. Por favor, pastores da igreja, essas mulheres têm o nome escrito no livro da vida, mas elas deixaram de ter intimidade com o Senhor. Então, auxilie essas amadas irmãs que se perderam. Tem gente preciosa, inscritas no livro da vida, que se deixaram levar por outras coisas e passaram a arrumar briga dentro e fora da igreja. Os brigões são pessoas com mentes deturpadas, com mentes vazias. E a gente precisa então recolocar essas pessoas nos seus lugares. Precisa encher a mente dessas pessoas, ocupar a mente dessas pessoas, o pensamento dessas pessoas com as coisas do Senhor. Está faltando louvor na mente, está faltando respeito, justiça, pureza, coisas amáveis, boa fama, virtude e verdade. Cadê? Clemente era um bom homem de Jesus, que ocupava seus pensamentos com o reino e com a graça do Senhor. Os filipenses eram um povo muito alegre no Senhor, mas haviam alguns problemas ali. Mas os problemas geralmente acontecem quando a mente está vazia. Então, para resolver o problema, a gente novamente enche a mente. Pastor, como é que a gente resolve todos os problemas da igreja? Enche a mente.
Ocupa o pensamento com graça. Não tem outro caminho. Está com problema? Enche a mente. Está com dúvidas? Enche a mente. Está duvidando da graça, da onipotência, da onisciência? Está duvidando da presença do Senhor? Enche a mente. O seu nome já está escrito no livro da vida, então enche a sua mente. Se santifica. Se santifica com a consciência do Senhor. Se santifica com alegria. Mente cheia produz alegria. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, mente cheia. Mente vazia produz tristeza. Mente cheia produz alegria. Conhecimento de Deus gera alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus Cristo. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. O tipo de alegria que vivemos define onde estão focados os nossos pensamentos. Se estamos tristes, a mente está vazia. Se estamos alegres, a mente está cheia. Como é que você está hoje? Hoje eu não estou muito legal não. Vai encher a mente. Você já viu o carro funcionar sem gasolina? Você já viu lamparina acesa sem azeite? Por isso Paulo sabiamente desafia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mente vazia, alegria é confusa. Mente vazia, a gente começa a caçar alegria em coisas, em pessoas. A gente começa a procurar distrações, prazeres seculares. Mas se a mente estiver focada em Jesus, somente em Jesus, se a mente estiver vazia, a gente vai caçar alegria. Mas se a mente estiver cheia, a gente vai pular de alegria. A gente vai viver na dimensão da graça poderosa de Jesus Cristo. Que coisa boa, mas que coisa triste quando a mente não está focada no Senhor. Quando a mente está focada nessa terra. Quando a nossa mente está focada nas coisas deste mundo, a gente perde a alegria. E as pessoas estão nos observando, irmãos. Ao ponto de Paulo dizer também no versículo 4, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que as pessoas te observem e percebam nas suas atitudes que o seu pensamento, que a sua vida com Deus está em dia. Você está em dia nas suas leituras de Bíblia. Você está em dia na dependência do Senhor Jesus Cristo. Seja a vossa moderação, sejam as tuas atitudes conhecidas das pessoas. O Senhor está perto, o Senhor não está longe, o Senhor é onipresente. Ele não é só o Deus Todo-Poderoso, o Deus que escreveu a história. Ele é o Deus que está na sua mente, mas Ele é o Deus também que está nas suas atitudes. Seja a sua moderação conhecida de todos os homens, que as pessoas percebam o Senhor próximo delas, a partir de você, a partir de nós. Que precisamos estar firmes no Senhor, com o pensamento ocupado com a graça poderosa de Jesus Cristo. Os nossos observadores precisam assistir pessoas moderadas. Seja a vossa moderação, pessoa de pensamento ocupado com graça, seja a sua moderação reconhecida e conhecida pelas pessoas que estão te observando. As pessoas estão nos observando. A nossa família contemple então pessoas moderadas. Nos nossos empregos, as pessoas contemplem pessoas moderadas. Onde andamos, as pessoas contemplem pessoas moderadas. Sintique e Evódia sejam contempladas como pessoas moderadas. Clemente seja contemplado como alguém moderado. Você e eu sejamos contemplados como pessoas que temos o coração ocupado, os pensamentos ocupados, então seremos pessoas moderadas. Como que o mundo precisa de gente moderada. Como que o mundo precisa de gente que permanece firme no Senhor, com pensamento cheio de graça, sendo pessoas moderadas. Se a ansiedade nos visitar, a gente joga a ansiedade para Jesus Cristo, como diz o texto no capítulo 6, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
pela oração, pela súplica, com ações de graças. Está difícil, meu irmão? Não está conseguindo ser moderado? Pede sabedoria para o Senhor, irmãos, mas não fique ansioso, não fique na dúvida. A ansiedade é duvidar da onipotência, da onipresença e da onisciência de Jesus Cristo. Não fique ansioso. Se está ficando ansioso, enche a mente. Se não está conseguindo encher a mente, pede, ora, suplica, seja grato. Converse mais com Jesus, converse muito com Jesus. Ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, fecha a porta do quarto, vamos conversar, mas não fica ansioso. Não fica estressado, não fica desesperado, não entre na dúvida. Confie em Jesus, converse com Ele, mantenha a mente ocupada, mantenhamos a mente ocupada com comunicação, com petição, com oração, com súplica, mas principalmente com gratidão, com ações de graças, com coração grato por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Pensamento cheio gera alegria, pensamento cheio gera gratidão também no nosso coração. Entre a graça soberana da justificação e a glorificação, que é o nosso verdadeiro lar, vivamos sem ansiedade e com muita gratidão no coração. A ansiedade não mora em quem tem intimidade com Jesus. Guardou essa frase? A ansiedade não mora com quem tem intimidade com Jesus Cristo. A consequência óbvia de quem tem intimidade com Jesus, versículo 7, diz o quê? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quando você busca essa solução no Senhor, quando você lança a sua ansiedade em Jesus, a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, compreensão, desespero, estresse, crises, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ocupe a mente, entenda a alegria, entenda a gratidão, entenda a paz envolvendo os nossos corações. A paz de Deus guardará os nossos corações, guardará as nossas mentes intactas em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará. A ansiedade não terá morada em quem tem intimidade com Jesus. Quando a ansiedade chegar, joga ela nos pés do Senhor e receba a paz que excede qualquer entendimento. Confie no Senhor, encha a mente com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com o azeite da graça divina. Enche sua mente e o Senhor vai mostrar para você a sua paz, vai mostrar a sua intimidade. A intimidade nos impede de sermos dominados pela ansiedade. Podemos combater a ansiedade alimentando a nossa mente com coisas boas. Olha o que diz o versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, que é justo, puro, amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Como é que alimenta a mente? Louvor, respeito, com justiça, com pureza, com coisas amáveis, com boa fama, com virtude, com verdade. E aí Paulo encerra essa primeira parte de estar ocupando o pensamento com a mente cheia. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu em mim, isso praticai. E entenda o Deus da paz presente com você. Tudo o que a gente precisa é alimentar a mente para perceber que o Deus da paz não abre mão de estar conosco. Mente cheia, moderação percebida, sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Cristo percebido. Gente moderada, sem ansiedade, vivendo em paz, mente cheia, nos fazem mostrar a presença do Deus da paz conosco. Candeias cheias, enquanto Jesus não volta, e revelando a graça poderosa do Senhor conosco. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu em mim, Paulo está dizendo, pratica
e o Deus da paz será percebido com você. Olha que maravilha! Como permanecer firme no Senhor? Eu preciso estar com a mente cheia. Preciso estar com a mente cheia. Em primeiro lugar, estar com a mente cheia. Em segundo lugar, eu preciso, com a mente cheia, viver a alegria do Senhor. Versículo 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira. Alegria muito grande no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Talvez vos faltasse oportunidade. Estou alegre. Mente cheia produz gente alegre. Alegria, não alegria normal, não alegria convencional, mas uma alegria sobremaneira, uma alegria abundante, uma alegria poderosa. Versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Uma super alegria invadindo o coração, uma alegria que é fruto do Espírito Santo invadindo o coração, para a gente definir que somos firmes no Senhor, permanecer firmes no Senhor, com a mente cheia e com a alegria abundante do Senhor. Como é que eu permaneço firme no Senhor, irmãos? Ocupando a mente. Em segundo lugar, me alegrando no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Independente da situação, independente de fome, independente de qualquer situação, Paulo vai dizer, independente de pandemia, independente de ter alimentos, de ter roupa, de não ter roupa, de ter dinheiro, não ter dinheiro, de ter pessoas por perto e não ter ninguém por perto. Uma alegria que não tem base em nenhum acontecimento deste século, mas uma alegria que tem como estrutura o sacrifício na cruz do Calvário, graça e a certeza de que tem um lar maravilhoso para a gente morar, glória. Entre a graça e a glória, gratidão e muita alegria no Senhor. E o Senhor requer isso da gente, irmãos. O Senhor requer que a gente tenha uma super alegria, independente de qualquer situação. Mente cheia tem que gerar alegria, gerar amor, gerar paz e gerar também ânimo. Precisamos de toda a verdade para vivermos toda a alegria. Elas andam juntas. Conhecimento de Deus, mente cheia e o coração transbordando de alegria. Coração hipertransbordante de alegria. E Paulo diz no versículo 10, alegrei-me sobremaneira. Como que alguém que está preso? E Paulo está preso. Como é que alguém está preso e pode estar todo cheio de alegria? Como é que alguém pode estar cheio de alegria se ele era cobrado, ele estava preso e tudo que ele fazia já um tempo preso era cobrado, o aluguel era cobrado, a comida era cobrada, a água era cobrada, tudo cobrado. Mas a igreja de Filipos mandava uma oferta generosa para Paulo, para que ele pudesse então ser sustentado. E ele vai dizer, estou alegre no Senhor, porque eu sei que vocês renovaram a meu favor o cuidado de vocês. Vocês já tinham esse cuidado, mas faltava a oportunidade de transformar esse cuidado em finanças. E eles estavam cuidando de Paulo financeiramente. Versículo 11, Paulo diz assim, digo-vos isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente, alegre em toda e qualquer situação. E aí remete a gente lá para Abacuque de novo. Ainda que não tenha animais, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que eu não tenha sustento financeiro, ainda que a economia esteja ruim, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar altaneiramente, com alegria plena, não condicionada a nada que seja deste século. E Paulo diz assim, olha, eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como assim, Paulo? Versículo 12, eu sei estar humilhado e estou feliz. Eu sei ser honrado e continuo feliz. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, muito alimento, como de fome, nenhum alimento. Assim de abundância, muita coisa, assim também como de escassez.
Paulo sabia estar humilhado, Paulo sabia ser honrado, ter fartura, ter fome, abundância, escassez. Paulo aprendeu a não entristecer-se. Paulo aprendeu a verdadeira alegria no Senhor e poder dizer e afirmar um versículo que é mal entendido: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece para ser feliz em qualquer situação é o Senhor. A minha alegria, a minha firmeza é no Senhor. O que ocupa o meu pensamento é o Senhor. O fundamento da minha alegria também é o Senhor. Nem o sustento que os filipenses estavam dando para ele era a base da sua alegria, mas ele estava feliz, porque ele estava vendo uma igreja crescer em generosidade, na oportunidade de doar aquilo que tem, para cuidar de um homem de Deus. E Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser alegre em toda e qualquer situação. Eu posso ser pobre ou viver em escassez. Eu posso ser honrado ou humilhado. Eu posso ter fartura ou fome, mas nada tira a minha alegria no Senhor. Quando você for fazer cara feia por causa de qualquer coisa deste mundo, repreenda a cara feia e diga assim: nada tem poder de tirar a minha alegria no Senhor. O que Ele fez na cruz do Calvário é incomparável, é maravilhoso. E é a base do meu amor, do amor dEle por mim. É a base da minha estrutura de alegria. É a base da minha paz espiritual. É a base do meu ânimo para fazer as coisas para Ele. É a base dos meus pensamentos. São a base para as minhas atitudes. É a base da minha fé. É a base para me tornar manso. É a base para que eu tenha domínio próprio e para que as pessoas me reconheçam como alguém moderado, como alguém feliz, como alguém que vive em paz, como alguém que é agente da paz. A gente pode pensar, irmãos, a gente precisa de mente cheia do Espírito Santo para vivermos alegres, plenamente alegres. Estaremos firmes no Senhor em qualquer momento dos nossos treinamentos. Podemos todas as coisas no Senhor, podemos vencer todas as coisas no Senhor, podemos vivenciar essa alegria no Senhor e viver como gente moderada, santa, em paz, que não é ansiosa, mas confia no Senhor e é visitado por uma paz excepcional, excelente da parte de Deus. Em terceiro e último lugar, irmãos, como permanecer firme no Senhor? Primeiro, ocupe seu pensamento. Segundo, alegre-se no Senhor. E em terceiro e último lugar, associando-se aos santos, desenvolvendo a generosidade. Associar-se aos santos para doar-se, porque você tem a mente cheia, porque você é pleno e feliz. E quem tem a mente cheia e quem é pleno e feliz, ele tem sempre muita coisa para ofertar para o seu irmão, para ofertar para a igreja, para ofertar para o seu próximo, mas principalmente para adorar o Senhor, para se ofertar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E Paulo vai dizer no versículo 14, assim: todavia fizestes bem, associando-vos, tendo comunhão, entrando na vida das pessoas, sendo generoso, semeando, ofertando, esmolando, como disse Jesus em Mateus capítulo 6. A maravilhosa comunhão dos santos, a maravilhosa função da comunhão dos santos, associar-se para ver a pessoa crescer em todas as áreas da vida dela, porque você cresceu. Então você quer que a sua família cresça, você quer que o seu irmão cresça, você quer que Sintique e Evódia também cresçam. Crescimento. Fiquei feliz em poder me associar, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Manter o povo do Senhor firme no Senhor, manter o povo do Senhor associado na comunhão dos santos, para que na comunhão dos santos a gente esteja associado à graça soberana de Jesus Cristo. Preso, mas sendo assistido e sustentado, amado e investido pelo povo da igreja. Associação aqui financeira. E versículo 15 diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante à
dar e receber. Generosidade, dinheiro, ofertar, senão unicamente a igreja dos Filipenses. Igrejas grandes, igrejas ricas, com muito mais condição financeira do que a igreja de Filipenses. Mas eles sentiram por estarem com a mente cheia. Eles sentiram por serem marcantes, por ser uma igreja feliz, uma igreja alegre. E a grande marca de Filipenses é Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo era alegre, a igreja era alegre, a igreja era generosa, a igreja se associou a Paulo para ser generosa na vida dela, na vida de Paulo. E Paulo diz assim, olha, ninguém se importou comigo no tocante a dar e receber. Interessante, né? Esmolar. Jesus ele fala algumas coisas interessantes. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, não deixa ninguém te ver. E fala comigo e eu vou te recompensar. Mas ele falou também de jejuar. E ele falou também de esmolar. Primeiro, ele falou de esmolar. Como dar esmolas? Orar, jejuar e esmolar. É isso, né? Esmolar é o último. Orar, jejuar e esmolar. É hoje, né? E ele fala assim, olha, quando for esmolar, não deixa a sua mão esquerda perceber o que a sua mão direita está fazendo. Deixa Deus ver. E Deus, que vê em particular, Ele vai te recompensar. E Paulo está dizendo, a igreja de Filipos é uma igreja que se importou comigo no tocante a dar e receber. E olha como é importante semear na vida dos irmãos. E Paulo é grato por essa associação, por essa generosidade dos irmãos. A igreja precisa ser generosa. Generosidade é consequência da mente estar cheia e da gente estar feliz. Quem está com a mente cheia e está feliz é generoso. Quem não está com a mente cheia não é feliz e também é pão duro, não é generoso. Precisamos ser marcantes e firmes do Senhor como gente que tem a mente cheia do conhecimento de Deus, que tem alegria no coração e que tem generosidade. O Senhor está pedindo para a gente ser reconhecido também por generosidade. É importante semear, irmãos. Este é um assunto de Atos dos Apóstolos, lembra? Capítulo 5. A generosidade era seu nome, Barnabé, natural de Sinti. De onde? De Chipre. Também chamado de José das Consolações. Homem bom e generoso, né? Cheio de homem de Deus. Barnabé, por ter a mente cheia, por ser feliz, era generoso. Em Mateus capítulo 6, ele manda também a gente semear. Em Coríntios capítulo 9, também manda a gente semear. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, fala que aquele que semeia pouco, pouco também colhe. Mas aquele que semeia muito, muito também colhe. E o Senhor enriquece as pessoas que são bons semeadores, porque têm a mente cheia, porque são felizes. O Senhor enriquece essas pessoas para que sejam mais generosas ainda, para que se associem muito mais ainda na vida das pessoas. Talvez você tenha já escovado os seus dentes aí com o Colgate. Colgate era alguém que era evangélico. E Colgate ele dizimava 10%, ele ofertava 10%. Aí ele achou pouco, começou a ofertar 20%. Aí ele achou pouco, começou a ofertar 30%. E quanto mais Colgate ofertava, mais o Senhor transbordava a sua fortuna. Ao ponto de chegar no final de tudo, ele está ofertando 90% dos seus rendimentos e vivendo somente com 10% dos seus rendimentos. Era teu irmão em Cristo Jesus, o Colgate. A gente precisa experimentar, eu preciso experimentar da grandeza de ofertar, de me associar na vida dos meus irmãos, para ser generoso, para dar e receber e ver essa porção maravilhosa de semear na vida das pessoas. Qual foi a última vez que você semeou na vida de alguém? Paulo continua dizendo lá no versículo 16, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Igreja generosa, irmãos.
que ajudava Paulo, que se associava a Paulo. Uma das grandes marcas da igreja de Filipos era a generosidade. Uma das grandes marcas de uma igreja firme é a generosidade. Uma das grandes marcas de alguém que tem a mente cheia do conhecimento de Deus, de gente feliz, é a generosidade. Paulo diz assim: vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Olha que privilégio sustentar e ajudar o grande apóstolo Paulo. O que Deus vai fazer com quem ajuda? Paulo diz assim: olha, não estava procurando isso não. Versículo 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que é isso? Paulo está dizendo assim que quem doa, quem abençoa, fica com crédito com o dono das contas. Quem abençoa, quem semeia, quem tem a mente cheia, quem é feliz e abençoa a vida de alguém, fica acumulando crédito. Paulo não estava procurando donativos, mas ser generoso espiritual aumenta o crédito com o Senhor. E a pergunta que eu faço é: como é que está a nossa economia com o Senhor? Como é que está o nosso crédito com o Senhor? Será que nós temos nos associado na vida dos nossos irmãos, dos nossos próximos? Será que a gente já abençoou alguém dentro da igreja de Cristo? Será que a gente já abençoou as pessoas do nosso trabalho com presente, com Bíblia? Será que a gente já investiu na vida de algum missionário? Será que a gente já semeou na igreja? Sem tirar foto para mostrar para todo mundo: olha, eu estou abençoando esse pobre coitado aqui. Tem gente que tudo que faz, tira foto. Vou ajudar esse mendigo aqui, mas eu vou colocar nas redes sociais. Não é isso. Semear é algo que se faz em secreto, para a gente ter crédito com o dono da coisa. Esmolar em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Já semeou na vida de alguém essa semana, meu irmão? Já deu algo de importante para algum irmão ou para alguém que precisa? O Senhor pode nos tornar ricos para sempre termos com que investir na vida das pessoas. A pergunta é: somos generosos? Somos associados da generosidade? Será que essa semana, depois desse desafio, a gente vai semear na vida de alguém? Paulo era grato pela vida dos filipenses, ao ponto de dizer no versículo 18: recebi tudo, tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O Senhor tem prazer naqueles que são ofertantes, naqueles que se associam, naqueles que são generosos. Sobe até o seu altar como aroma suave na sua presença, como sacrifício aceitável e aprazível na sua presença. O Senhor não gosta de pão duro, de gente que não enche a mente, de gente que não é feliz, de gente que não consegue entender a grandeza da onipresença, da onipotência e da onisciência de Jesus Cristo. Jesus é muito grande, Ele é muito Senhor. Paulo está agradecendo a igreja maravilhosa, tenho tudo em abundância, estou suprido, obrigado pela generosidade, que bênção, estou suprido, veio das mãos de vocês, foi ofertado ao Senhor. E quando a gente oferta ao Senhor, a gente tem que lembrar que o Senhor é rico, o Senhor é milionário, trilionário, é dono de tudo, é o dono da prata e dono do ouro. Olha o que diz o próximo versículo, olha o que Paulo tem coragem de dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Uma igreja que não tem tantos recursos, mas tem um Deus rico. E olha que Paulo diz: o meu Deus, o rico demais da conta em glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Povo generoso não é para povo pão duro, é para povo generoso. Não é para aqueles que não enchem a mente, é para aqueles que enchem a mente. Não é para aqueles que são infelizes com tudo, mas é para aqueles que são alegres no Senhor. Aqueles que se associam, aqueles que são gratos e são generosos. O Senhor está dizendo, Paulo está dizendo: Deus é rico e Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Olha, vocês estão me dando, mas vocês são pobres. Mas Deus é rico e vai transbordar na vida de vocês. E o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir a necessidade dos generosos, cada uma das suas necessidades. Pode doar sem medo, pode ofertar sem medo, pode abençoar o seu irmão sem medo. O Senhor gosta disso. O Senhor, que é dono de tudo, dono de todo ouro e de toda prata, gosta disso. Ele vai nos suprir em cada uma das nossas necessidades. A gente precisa perder o medo de ofertar, a gente precisa perder o medo de associar. Paulo sabia que a providência divina, a providência do Senhor, seria abundante sobre os generosos que têm a mente cheia, os alegres no Senhor. Paulo disse também que muito mais aventurado, bem-aventurado é dar do que receber. A gente precisa aprender a semear na vida das pessoas, mesmo quando a gente tem só para a gente. Porque a gente está levantando aroma suave no altar de Deus. E o Deus que é rico em graça, o Deus que é milionário, vai suprir as nossas necessidades. E Paulo começa a caminhar para o final de tudo isso, dizendo assim, ora, versículo 20, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor é glorificado, irmãos, quando a gente cuida da vida dos nossos irmãos, quando a gente cuida da vida do irmão, nas suas dificuldades, a gente glorifica o nome de Jesus. Quando a gente é carinhoso com todos, a gente glorifica o nome de Jesus. Quando a gente enche o pensamento, a gente glorifica o nome de Jesus. Quando a gente se alegra com a plenitude da graça de Deus, a gente glorifica o nome de Jesus. Quando a gente se associa com os santos, quando a gente é generoso, a gente glorifica o nome de Jesus. E Paulo encerra dizendo assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo saúdam vocês, os santos vos saúdam, especialmente os santos lá da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Precisamos abençoar os nossos irmãos semeando na vida deles. Sejam missionários, sejam homens, seja quem for. Podemos e devemos semear com generosidade. Jesus nos desafiou, Ele nos dê sabedoria para efetivar aquilo que Ele mesmo está nos desafiando nessa noite. Vamos glorificar o nome de Jesus, cantando e depois orando. Como permanecer firmes do Senhor, irmãos? Ocupe o seu pensamento com a palavra de Deus. Seja feliz no Senhor. E associe-se na vida dos seus irmãos, seja generoso, não seja pão duro, o seu Deus é rico e vai te recompensar. Deus nos abençoe.